anunciado como treinador do Flamengo amanhã ou terça. Quem pode chegar ao Flamengo? Quem pode sair? Novidades. Veja aí na tela da Última Palavra aqui no Fox Sports. O que Abel pode ter para trabalhar? Olha aí, quem pode chegar? Rodriguinho, Marcos Rocha, Gabigol, Vanderlei, Pablo, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Abel Braga. São nomes que estão no noticiário que interessam ao Flamengo. O Abel já é o técnico, né? Só se acontecer algo, mas esses jogadores aí podem chegar. Que tal a lista, companheiro? Se vier todo mundo, é campeão do mundo. Sério? Ó, que timaço. Pode repetir, por favor? Só para eu ver e a gente... Vanderlei no gol. Vamos montar o time. Vanderlei no gol. Marcos Rocha. Marcos Rocha, que inclusive o Palmeiras não pagou os 2 milhões, né? Tinha até o dia 5 para pagar e não pagou, né? Vence o contrato dele dia 31. Mas Palmeiras... já tinha que ter depositado a grana, né? Bom, enfim. Vanderlei no gol. Marcos Rocha. Sim. Agora a zaga, Rodrigo Caio e... Léo Duarte. Lateral esquerdo, René. Teve na seleção. René. Aí no meio campo. Meio campo, Coedja, Sério, cara. Rodriguinho. Everton Ribeiro. E do outro lado... Vitinho. Vitinho do outro lado. Vitinho não. E o Pablo, você vai enfiar onde? Não, aí você faz Gabigol, Bruno Henrique e Pablo. Pablo de centroavante, Bruno Henrique Diego, numa ponta. Sacou. Não. Diego joga até o meio do ano. Esses caras vão vir o quê? Para esquentar banco? Não precisa. Mas o Diego pode sair. Agora, você imaginou esse ataque? Bruno Henrique numa ala, Gabigol na outra e o Pablo no ataque? Que é isso? Mas olha só, o Flamengo tem 100 milhões de reais disponíveis para contratações. Acho que não vai dar para trazer todo mundo, não. Depende, se você colocar alguma joia, no caso do Gabigol para Internacional, e como você já antecipou aí, pode ser que dê. O Lincoln, né? Você pode fazer a mesma coisa com o Pablo. Dá sim, dá com esses 100 milhões, dá para gastar sim. O Diego pode ser utilizado. Pode, por que não? Aí. A notícia... Pablo é duro para tirar do Atlético Paranaense. É duro. Atlético Paranaense. Mas se pagar a multa e o jogador topar, tchau. 10 milhões de euros. 40 milhões de reais pelo Pablo, que quarta-feira estará na tela do Fox Sports, decidindo a Sul-Americana pelo Furacão contra o Júnior Barranquilla. Esse time que a gente montou aqui, acho que é um time que com o Abel vai. Repita aqui, Sada. Vanderlei, Marcos Rocha, Rodrigo Caio, Léo e René. Coedja, Rodriguinho... Everton Ribeiro. E Everton Ribeiro. Aí numa ponta, Gabigol, na outra, Bruno Henrique e como atacante, o Pablo enfiado, camisa número 9. Que tal? Para tudo. Carille está de volta. Os nomes, Carille já confirmado. André Luiz, atacante da Ponte Preta, artilheiro da Série B, já contratado. Gustavo Mosquito, do Coritiba, já contratado. Richard, do Fluminense, Michel, do Las Palmas, já contratado. Júnior Dutra volta. Iago retorna, Giovanni Augusto retorna, o Gustavo retorna, o Camacho retorna e tem um outro nome, o Moisés retorna e o Jean retorna, mas tem um outro nome que não está nessa lista que está sendo muito falado. Sornosa, meia do Fluminense, interessa ao Corinthians. São esses nomes aí. Nessa lista tem os jogadores que retornam e tem os jogadores que já foram contratados. E olha quem pode chegar, a lista dos possíveis. Gabigol, Castan... E Sornosa. O Gabigol é praticamente impossível. Impossível. Como é o Jô, por exemplo. O Andrés queria o Jô. O Andrés queria Gil na zaga e Jô no ataque. Não vai dar para fazer isso. Pode acrescentar nessa lista aí também o Tardelli, que é um sonho corintiano. O Tardelli estaria disposto a jogar no Corinthians. Dessa lista aí, o Leandro Castan é bem provável que volte para o Corinthians. O empresário do Leandro Castan é o mesmo empresário do Max Lopes. Só que o pai do Leandro Castan dá uma ajeitada também, né, Pascoal? Dá uma ligada aqui. O Pascoal tem informação, vai passar pra gente aí. E o Sornosa é o cara para ajudar o Jadson a pensar no jogo. Porque só o Jadson, 60 jogos na temporada, o pequeno gigante Jadson não vai aguentar, porque já não tem idade para isso. Então, esses são os nomes. E o tal do centroavante, camisa número 9, que tá jogando na Europa, que é o grande sonho do Corinthians. Esse seria mais
mais plausível acreditar na contratação dele, porque não é tão caro como é, por exemplo, o Gabigol. Muito bem. E as informações aí, Pascoal? No caso do Leandro Castan, pessoas ligadas ao Leandro Castan estiveram conversando na última sexta-feira com o presidente do Corinthians. Numa tentativa de aproximação, de uma conversa para saber, tá afim e tal, se tiver disposição, vamos lá, a gente conversa com o Vasco para liberar. O Corinthians falou, se ele tiver em condições de se liberar do Vasco da Gama e vir para o Corinthians quer. Um zagueiro de 32 anos, que fez um bom campeonato brasileiro pelo time do Vasco, teve uma lesão no ombro, mas se recuperou, voltou a jogar nas últimas rodadas, tem um bom passado pelo Corinthians, seria realmente mais um jogador para ser utilizado na zaga. E o Corinthians precisa de um zagueiro com um pouco mais de experiência. É o que o Corinthians deseja contratar. Porém, nas últimas horas, agora o Vasco da Gama disse que vai ampliar o contrato dele, e que vai quer que ele continue, tem lá um plano de carreira para ele continuar trabalhando, jogando no time do Vasco da Gama. Eu não sei como é que vai terminar essa situação, porque vai depender dessas pessoas que cuidam da carreira dele, principalmente do pai dele, com o empresário, uma conversa para saber o que vai acontecer. Nessa relação aí que a gente apresentou, o Fábio Carille é o treinador, o André Luiz foi contratado da Ponte Preta, é um jogador que pode jogar como centroavante ou pela beirada do campo. O Mosquito é um meia atacante, mas é um jogador de velocidade. O Richard do Fluminense é volante de marcação. O Michel do Las Palmas é aquele Michel que jogou no lateral direito, jogou no Atlético Mineiro. Isso, jogou a final da Libertadores. O Júnior Dutra não deve ficar no Corinthians. O Iago não deve ficar no Corinthians. O Corinthians tem 28 jogadores que retornam. O Giovanni Augusto, o Corinthians vai tentar emprestá-lo novamente. O Gustavo sim. O Gustavo vai entrar e está na relação dos que vão no início da temporada. Ele vai ter realmente uma chance boa no Campeonato Paulista. O Camacho pode ser aproveitado. Esse é um outro nome que pode ser aproveitado nessa relação que está sendo apresentada aí. E o Corinthians tem alguns outros jogadores emprestados, como o Iago, que deve ser emprestado novamente. Enfim, tem muitos. São 20. O Moisés deve ficar, porque o Corinthians tem o Carlos Augusto e agora o Moisés. E um detalhe, o Cleison poderia entrar na negociação do Leandro Castan. O Cleison pode virar uma moeda de troca. Aí uma moeda de troca. Caso, porque assim também, o Vasco não vai perder mais um jogador assim na mão grande, com todo respeito, né? Porque o que está perdendo de jogador nos últimos tempos. E aí o Cleison seria esse cara, João, para ser incluído nessa negociação. A nossa enquete, hein? Está lá no nosso site e no nosso Twitter também, do Central Fox. O Corinthians vai ganhar títulos com Carille Nossa Senhora! De chegar no soberano tricolor no ano de 2019. Veja aí, São Paulo que está na primeira fase eliminatória da Libertadores, em São Paulo e Atlético Mineiro passando por 2 eliminatórias. Confirmados em 2019, Igor Vinícius, lateral direito, que veio da Ponte Preta, e o Léo Pelé, lateral que veio do Bahia, revelado pelo Fluminense. Ou seja, Pascoal, o São Paulo contratou laterais. O Igor Vinícius, que foi base do Santos e agora foi bem jogando pela Ponte Preta. E o Léo, que foi base do Fluminense, ainda tem metade do passe vinculado ao Fluminense. Também foi contratado pelo São Paulo Futebol Clube, estava jogando pelo Bahia, lateral esquerdo. São as duas contratações Não quer confirmadas. ser chamado de Pelé, só Léo. Só Léo, então vamos respeitar agora. É legal, porque é um peso muito grande. Muito grande. Pelé, Mas ele é a cara Ele é a cara do rei, né? A cara do rei. Você olha pra ele e você lembra da Copa de 58. Pelé, novinho. Imagine se fosse. Que maravilha. E quem pode chegar ao São Paulo? Dá uma olhada aí. Tenho certeza que você, São Paulino, está ansioso. Vanderlei dos Santos, falamos de goleiro aqui, e o William Arão do Flamengo. Para por aí, produção, ou tem mais, hein? Só isso? Tá minguadinho. Tá muito... O São Paulo vai investir na base. A colocação do André Jardine já é uma sinalização que o São Paulo vai investir na garotada? Isso vai. Essa é uma situação que está definida no São Paulo. O melhor aproveitamento dos jogadores das categorias de base. O Elinho deve ganhar uma situação muito melhor. Alguns outros jogadores também que estão saindo da base e alguns que já estão fazendo parte do time principal de São Paulo vão ganhar oportunidades na equipe principal, especialmente no Campeonato Paulista. Isso será feito. Agora, você falou do André Jardine. Sim. Eu acho que o São Paulo já começa o ano errando. Sério? Começa o ano errando. Porque o São Paulo entra, aí é uma batalha do Raí, né? É uma batalha vencida pelo Raí. Sim. Quem queria o André Jardine era o Raí, ele conseguiu a manutenção do treinador.
Né? Agora o São Paulo contratou, para mim, um dos melhores preparadores físicos em atividade no futebol brasileiro, Carlinhos Neves. Voltou para o São Paulo? Voltou para o São Paulo. Que legal. Carlinhos Neves. E que vai também executar o trabalho daquele de observador e tal, de fazer aquele meio campo com os jogadores. E o Carlinhos será preparador físico, mas também vai ter essa função no São Paulo Futebol Clube. Agora, o São Paulo... o que a pessoa me disse em São Paulo, que são 4 posições, essas 4 que eu relatei. Com 2 que já foram contratados, né, os 2 laterais, seriam 6 jogadores para o São Paulo. Eu acho que poderia apresentar mais um nome, o 7º nome, que seria um goleiro. Eu acho que vai faltar para o time do São Paulo. Até porque, né, gente, o São Paulo, junto com o Atlético Mineiro, eles entram na segunda fase eliminatória. Tem uma primeira fase onde não participam brasileiros. São Paulo entra numa segunda fase eliminatória, passando por ela tem a terceira fase eliminatória, passando por ela, cai na fase de grupos. São Paulo, que é o maior vencedor brasileiro de títulos internacionais, nenhum time do Brasil tem tanto título internacional como o São Paulo. A torcida são paulina leva muito a sério a Libertadores, tem tradição e vai jogar Libertadores com, olha lá, não lembra a Copa de 58? Olha lá, o rei do futebol, Pelé. Olha o corte do cabelo. Léo do Nascimento. Pois é, e aí o São Paulo vai jogar Libertadores com um técnico que é novato e apostando muito em jogadores da base. Sei não, hein? Eu não sei se isso vai virar, não. Agora, é preciso entender o seguinte, se a diretoria bancar esse projeto, o Jardine vai ter tranquilidade para fazer o trabalho dele. Palmeiras, que é um predador no mercado da bola. O Palmeiras chega e não tem conversa. O Alexandre Matos domina o meio-campo e o Palmeiras está com o melhor elenco do Brasil, pensando em nomes, possibilidades para 2019. A arte do Verdão aí, hein? Com jogadores que podem chegar, com jogadores que estão confirmados, com pessoas já confirmadas no futebol do Palmeiras para 2019. O atual campeão brasileiro já tem confirmados. Olha aí, Arthur, revelação do Ceará. Matheus Fernandes, revelação do Botafogo. Zé Rafael, contratado ao Bahia. O Palmeiras maneja muito bem as peças no mercado da bola. O Rafael Veiga, que vai disputar a final da Sul-Americana com o Atlético, retorna. E o Juninho, zagueiro, retorna. Mas não deve permanecer. Lembrando que o Matheus Fernandes ainda não foi confirmada a negociação oficialmente, mas o Botafogo recebeu uma proposta do Palmeiras de 4 milhões de euros pela aquisição do jogador. E coloca à disposição alguns jogadores para o Botafogo. O Eric pode ficar? O Eric não. Não? O Eric está o objetivo do Botafogo. O Eric está numa relação de reaproveitados para o Flamengo, para o time do Palmeiras, na próxima temporada. O Palmeiras gostaria que ele ficasse. Olha lá, quem pode chegar, hein? O Igor Rabelo, um zagueiro do Botafogo. O Ricardo Goulart do Guangzhou, da China. O Gabigol da Inter de Milão. O Carlos Eduardo do Pirâmides e o Keno pode voltar. Meus amigos, com o time que tem... Acho mais fácil o Carlos Eduardo do que o Keno. Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo, os dois jogam no mesmo time, só que o Carlos Eduardo é mais novo, tem 22 anos, é aquele que foi revelado pelo Goiás. Pelo Goiás, sim. Jogou a Série B do Campeonato Brasileiro e foi vendido para o Pirâmides por 4 milhões. O Carlos Eduardo já está praticamente... Fechado. Se não assinou, só 4 milhões de euros o Palmeiras paga. Tem uma historinha do Keno. Há mais ou menos um mês e meio no Expediente Futebol, apresentado pelo senhor. É sim, e com você ao meu lado. Eu disse, ao seu lado, inclusive, ao meu lado. Que o Cruzeiro estava atrás do Keno. Só foi o Cruzeiro falar que estava atrás do Keno. Olha o olho, ó. O predador do mercado. O predador balançou a cabeça e... Se o Keno voltar, vai ser pro Palmeiras, porque o Cruzeiro já está tirando o time de campo também por causa da grana. O problema é o seguinte, o Palmeiras quer pagar o tanto quanto ele pagou ou recebeu do Pirâmides. Sim. O Pirâmides falou, peraí. Mas o time está fechando. Mas eu sei, não, eles vão botar os caras tudo na Arábia. O Sheik, eu não sei como é que é o nome disso aí. Aí o príncipe, o Sheik, o dono do dinheiro lá. Eles têm tanto dinheiro que se eles tiverem alguma dificuldade, eles botam o dedo no chão assim, sai petróleo. Aí arruma mais $1 milhão. Eles não têm nenhuma dificuldade. Não tem. Aí é o seguinte, o cara falou, é pelo que eu quero, não é pelo que vocês receberam. Mas peraí, vamos conversar. Então tá nessa aí do peraí, vamos conversar. Naquele lenga-lenga. E nesse meio do caminho, E aí o Carlos né? Eduardo já entrou na 4 milhões de euros, o Pirâmides pagou $4 milhões. Mas o Palmeiras e a Crefisa também fazem assim, ó.
E também saem notas. E nesse meio tempo, a coisa talvez não esteja sendo confirmada, porque o Alexandre Matos se casou. Muitas felicidades aí para o Alexandre. Nessa última semana se casou, está curtindo a lua de mel. Parabéns, Alexandre Matos, felicidades aí no seu matrimônio. Então, isso também dá uma segurada no mercado da bola. O Ricardo Goulart... Mas ele vai voltar inspirado da lua de mel. Aí vai contratar todo mundo. Ricardo Goulart trabalhou com quem na China? Filipão. O Filipão no Guangzhou. E o Ricardo Goulart estava fazendo fisioterapia onde? E há muito tempo ele está na mira do Palmeiras.